Olá pessoal, tudo bem? Bem, ainda está em desenvolvimento. Apesar de um longo período reunindo esse quebra-cabeça, não é algo que se faça do dia para a noite. Trata-se de uma tentativa de alcançar soluções que, de certo modo, atravessam diversas ramificações científicas. Generalizações, nesse contexto, não são simplificações vazias, mas transformações que conduzem a um novo tipo teórico. As separações tradicionais, organizadas pela ciência em diferentes áreas, deixam de fazer sentido quando se observam inúmeras construções que operam sob o mesmo tipo de coerência estrutural. Se houver erro, então não se trata apenas de uma falha pontual, mas de uma divergência mais profunda na forma de perceber o mundo. Não se trata de inserir um indivíduo como referência da teoria. Pelo contrário, parte-se de um ser limitado, mas representativo enquanto ser humano, um indivíduo que, ao mesmo tempo, expressa o todo. O DNA, com milhões de anos de formação, é essencialmente o mesmo, com variações adaptativas. Essas variações são resultado de transformações contínuas, pois o universo se transforma de maneira constante, ainda que produza combinações praticamente infinitas. O que é percebido como possibilidade pode ser apenas a limitação em acessar outros espectros dessa realidade. A analogia com a luz é útil. Antes de atravessar um prisma, ela parece una, depois, revela-se múltipla. O geral antecede o específico. Esse geral é a referência fundamental, pois a vida opera nesse nível. O limite não é uma barreira arbitrária, mas aquilo que estrutura tanto o imaginável quanto o aparentemente impossível. Assim, ou uma solução não existe porque a pergunta é ilusória, ou existe uma pergunta legítima que conduz a uma resposta. A distinção entre perguntas válidas e inválidas torna-se central. Há questões que jamais poderão ser respondidas, não por falta de capacidade, mas por ausência de sentido. Reconhecer isso já é uma forma de resolução. Nesse cenário, a vida se impõe como referência primordial. A análise científica não é negada, mas relativizada dentro de um processo maior. A capacidade de autoobservação e de codificação da realidade gerou tanto avanços quanto distorções, especialmente quando o observador se coloca fora daquilo que observa. A chamada regra de conversão consiste em atribuir uma referência à totalidade observada. Essa referência é simultaneamente universal e limitada. Mesmo concepções metafísicas, como a ideia de Deus, remetem a uma base real que não pode ser ultrapassada. A noção de poder, frequentemente associada à posse e ao controle, revela uma interpretação individualizante da realidade. No entanto, a própria estrutura da vida demonstra o contrário. A existência humana depende de continuidade e relação, não de isolamento. A divisão entre masculino e feminino, por exemplo, não indica entidades independentes, mas uma estratégia adaptativa de um sistema maior. A continuidade da vida evidencia que a separação é funcional, não ontológica. Essa lógica se estende a todos os níveis, animal, vegetal e outros. A fragmentação é uma ferramenta de uso, não uma descrição da realidade em si. Nenhuma disciplina parte de uma base completamente isolada. O fundamento último é o universo, tendo a vida como referência. O mundo é sempre um mundo acessível, limitado pela capacidade de percepção. Aquilo que está além ainda não existe enquanto experiência. Portanto, nem tudo pode ser revelado, pois a própria revelação está condicionada por limites. Esse limite define o campo das perguntas que podem ser respondidas. Determinar um limite válido implica reconhecer que ele está inscrito na própria condição material, matéria bariônica, com instrumentos igualmente limitados por essa condição. A extensão dos sentidos por meio de instrumentos não rompe esse limite, apenas o expande dentro da mesma base. Toda detecção permanece vinculada a essa estrutura. A realidade, então, apresenta-se como um sistema de relações em fluxo, no qual rigidez e mudança são apenas aspectos complementares de uma mesma imutabilidade estrutural. A existência não precisa se afirmar como tal, ela simplesmente é. Já aquilo que se percebe como separado surge da delimitação de um sistema dentro do todo. A codificação da realidade, especialmente pela linguagem, introduz limitações funcionais. Nomear é reduzir, ainda que necessário. O desenvolvimento da linguagem, inicialmente pela fala e depois pela escrita, permitiu acúmulo e transmissão de conhecimento, acelerando o avanço humano. Esse avanço não corresponde a uma mudança biológica equivalente, mas a um salto estrutural na forma de organizar informação. A intuição, nesse contexto, não é inferior à razão. Trata-se de uma forma de inteligência que não depende exclusivamente de representações linguísticas ou visuais. A experiência do mundo não se restringe a 5 sentidos isolados, mas a uma integração sensorial contínua. Sentir é existir, e isso exige um corpo. Sem corpo, não há experiência. A separação percebida entre elementos da realidade decorre da representação, não da estrutura em si.
A vida pode ser entendida como um ponto elevado de organização dentro do universo, mas também como algo extremamente frágil. Sua emergência depende de uma complexa interação de fatores. A evolução ocorre de forma integrada, envolvendo múltiplos níveis simultaneamente. A própria possibilidade de existência humana já estava inscrita nas condições materiais do universo. Assim, a realidade se apresenta como uma projeção relacional, onde a fragmentação sensorial é apenas uma forma de acesso, não a essência do que é. Nós não temos 5 sentidos. É isso aí, pessoal.